Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Hoje nós vamos abordar o julgamento do Núcleo 4 no STF, o nosso novo James Madison brasileiro, que é o Luiz Fux, e o precedente que o Alexandre de Moraes abriu para 2026. E vamos fazer um contraste com o Christopher Landau falando sobre o judiciário brasileiro, voltando a falar sobre o judiciário brasileiro, sobre o que está acontecendo no Brasil, ser parte, na verdade, de um fenômeno internacional maior. Falando em fenômeno internacional maior, o ex-subsecretário do Tesouro dos Estados Unidos dizendo que a Venezuela enviou dinheiro para as campanhas do Brasil, e a reportagem do Washington Post dizendo que o Trump está batendo os tambores de guerra. Por fim, a gente ainda vai tentar contrastar aqui uma questão do... desmentir aqui uma ideia, uma notícia falsa que tem circulado. Muita gente tem me abordado para perguntar
a esse respeito. Vamos falar sobre o Barroso ter ou não sofrido a aplicação da Lei Magnitsky, ter tido ou não o seu apartamento leiloado. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje, para acabar com isso de uma vez por todas. E outros temas também. Venha conosco para o Paulo Figueiredo Show. Hoje nós estamos um programa aqui repleto de notícias, mas eu preciso que você faça a sua parte clicando no botão do like, apertando, tem um botão que é o botão do repost, se você está assistindo pelo X, é aquele negócio, né? Pega o programa, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para os amigos e manda para os inimigos, porque afinal esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. A pergunta que eu faço a você, agora que nós não estamos mais transmitindo o Paulo Figueiredo Show pelo fio diário, é importante, especialmente importante, que você veja se você está inscrito nos canais. Agora, especificamente no canal do Paulo Figueiredo Show, o canal se chama Paulo Figueiredo Show, e no canal da TV Flórida, que são os que transmitem hoje o Paulo Figueiredo Show. Nós pedimos aqui, se você não tiver inscrito, que você utilize esse momento para se inscrever e ativar o sininho das notificações. É bom o sininho da notificação, porque nem sempre eu estou conseguindo manter a regularidade do programa na terça, quarta e quinta por conta das viagens. Então, é bom que você tenha a possibilidade de ser notificado quando os vídeos do canal forem ao ar, especialmente as lives. Se você está inscrito no canal Paulo Figueiredo Oficial, tem o Paulo Figueiredo Show e tem o Paulo Figueiredo Oficial. O Paulo Figueiredo Oficial é só para quem está fora do Brasil ou para quem utiliza VPN. Como eu sempre digo, se você não tem uma VPN, você está exposto a hackers, exposto à Gestapo do Alexandre de Moraes e exposto à censura, da qual a gente vai tratar no programa de hoje. Então, recomendo a todos que baixem o Proton VPN. Tem um link aqui na descrição. Custa pouco menos de $5 por mês para você ter o Proton VPN no plano anual. Mas se você quiser usar a versão gratuita, tem também aqui embaixo, no canto inferior direito, tem uma versão gratuita. Vai lá e obviamente é sempre bom quando você baixa o Proton VPN e ajuda o canal utilizando o link da descrição, mas desde que você tenha um VPN, eu estou feliz. O importante é você estar seguro e a gente poder continuar se comunicando. Enquanto nós estávamos ao vivo no programa de ontem, uma coisa muito importante acontecia em Brasília, que era o julgamento do núcleo 4 dos réus do golpe da Disney. A gente sabe que o núcleo 1, com o presidente Bolsonaro, já foi condenado. Ontem, inclusive, houve a publicação do acórdão, o que mostra que os prazos estão se encerrando. Bolsonaro terá sua condenação em trânsito em julgado provavelmente ainda nesse ano, e a essa altura já são tantos núcleos, tantas acusações falsas, ilegalidades cometidas, que eu acho que a maioria de nós já nem se lembra do que se trata esse núcleo 4. Eu mesmo tive que gastar um tempo para, apesar de ser acusado de participar dessa loucura, eu fui buscar o que é o núcleo 4. Porque o núcleo 4 é muito interessante, porque ele não trata de pessoas que teriam participado do 8 de janeiro, pessoas que teriam ordenado ações ou coisa do tipo. O núcleo 4 trata-se de pessoas que são acusadas de disseminar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. Sim. Como se já não fosse absurdo o suficiente todo o processo do golpe da Disney, nós temos ainda pessoas que são acusadas pelo mero fato de terem exercido a sua liberdade de expressão. Não são pessoas que entregou dinheiro numa caixa de vinho, deu ordem para o general. Não. São pessoas que são acusadas de disseminar notícias falsas sobre as urnas, notícias falsas. Segundo Alexandre, portanto, obviamente, não se trata de liberdade de expressão. Para o Alexandre, e ele disse isso textualmente, ao questionar as urnas eletrônicas, você está atacando instituições e autoridades públicas, e isso teria contribuído para a articulação golpista. E a gente
está se referindo a, basicamente, pessoas que ficavam mandando mensagem no WhatsApp. Porque era isso que eles faziam. Mandavam mensagens em grupos de WhatsApp com as opiniões deles e nada mais. Daí você vai ver as bases que foram utilizadas para defender a condenação deles, e isso pode parecer piada. Segundo Paulo Gonet, por exemplo, e eu vou ler aqui as aspas para não... Eu sei que vai parecer um programa de comédia, mas não é. Paulo Gonet diz o seguinte: os integrantes desse grupo, agora sob julgamento, que se dedicaram a fabricar e disseminar narrativas falseadas no intuito de incutir na população a convicção de que a estrutura democrática estava se voltando sordidamente contra o povo. Ou seja, o crime que eles cometeram foi o crime de convencer a população de que as instituições não estavam fazendo o seu papel. Vejam, segundo Paulo Gonet, isso não é culpa do TSE, que aplicou, por exemplo, censura prévia ao documentário do Brasil Paralelo sobre quem teria mandado matar Bolsonaro. Não. Isso também não é culpa, esse descrédito das instituições, não é culpa do, por exemplo, do ministro do TSE, Benedito Gonçalves, hoje já sancionado com a perda do visto dele, no maior clima de amor com Lula durante a campanha eleitoral e depois confirmando ao Alexandre que missão dada era missão cumprida. Isso também não é culpa do TSE mandando apagar publicações que diziam que o Lula era a favor da legalização do aborto. Certamente também não é culpa do TSE proibindo que você expressasse a sua opinião de que o Lula era apoiador de ditadores como o da Venezuela e da Nicarágua. Mas veremos hoje sobre isso no programa. Não. Segundo o Supremo, não. Não foram essas coisas que convenceram a população de que as instituições que deveriam ser imparciais favoreceram um lado. Não foi isso. Não foi a condução draconiana do Alexandre de Moraes das eleições que tornaram as eleições de 2022 as eleições sobre o maior clima de medo da história do Brasil. Nada disso. Não foram esses fatos incontestáveis. Não foram o perdeu mané não amola. Não foram as ações de multas multimilionárias, abordadas até pelo próprio Fux no julgamento de ontem. Não. Não foram isso. Não foram esses, não foi essa a origem da sua dúvida em relação ao sistema eleitoral. Aliás, eu pergunto a você aqui no nosso chat, você que está participando do Paulo Figueiredo Show. Opa, fiz cagada aqui. Alguém tira essa... Desculpa. Eu pergunto a você que está assistindo o Paulo Figueiredo Show, e eu acompanho aqui com muita atenção o chat de vocês, se vocês confiam no sistema eleitoral brasileiro. Podem ser sinceros, eu não quero aqui direcionar a opinião de vocês, não. Só digam sim ou não. Sim ou não. Eu confio, não confio no sistema eleitoral brasileiro. Se você não confia, a tese do TSE, os bodes expiatórios desse núcleo são meia dúzia de pessoas mandando mensagem no WhatsApp. E eu ainda não apareceu uma pessoa dizendo sim no chat. Não, teve um cara que falou sim aqui, mas desapareceu. Ah, agora a gente consegue botar o chat na tela, Brunão? Porra, que legal isso, hein? Ah, tá aqui, ó. Não, aqui, desse outro lado aqui, ó. Esse recurso novo. Bacana esse negócio aqui, hein? O Brunão sempre me surpreende com as suas peripécias tecnológicas. Então não estou eu mentindo. A opinião, eu até gosto, mas vou utilizar mais esse recurso. A opinião de você está aqui no chat e é praticamente integralmente não. Mas eis que nesse lamaçal jurídico surge aquilo que parecia impossível. Uma pessoa sensata. Uma pessoa que... Como é que eu vou colocar isso de forma gentil? Uma pessoa que, após certos acontecimentos relacionados aos seus colegas,
e certas restrições de viagens e restrições de movimentações bancárias, mudou bastante de opinião. Alguém que saiu, encontrou a luz, saiu de apoiador das condenações do 8 de janeiro para um ferrenho defensor das liberdades individuais. Eu diria que hoje é praticamente o James Madison, um Alexander Hamilton brasileiro. E é claro que eu estou falando do ministro Luiz Fux, porque ontem no Supremo Tribunal Federal ele ressaltou o óbvio. Contestar o sistema eleitoral é positivo para a democracia, e não o contrário. Vejam o vídeo. As únicas diferenças do contexto brasileiro com outro país recentemente citado, até porque consta da declaração à imprensa divulgada pela Fundação Nobel que o governo venezuelano tem sistematicamente suprimido a oposição por meio de fraude às eleições, persecução legal e prisão, o que não tem nada a ver com o sistema brasileiro. Mas a verdade é que uma manifestação contundente fora feita pela política Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, que legou, efetivamente, uma lição sobre a importância das iniciativas da sociedade civil na fiscalização do processo eleitoral, a fim de que este seja sempre transparente e goze de legitimidade perante o povo. Naquele país, o regime incumbente impediu até a candidatura dessa senhora nas eleições presidenciais de 2024. Imagina. Mas, ainda assim, a ativista logrou mobilizar milhares de voluntários por todo o país para fiscalizar os locais de votação e documentar a contagem de votos. Essa iniciativa pacífica descortinou para a comunidade internacional os vícios do sistema venezuelano, que não tem nada a ver com o Brasil, o que só foi possível pela coragem de pessoas do povo que arriscam em suas vidas e liberdade em prol dos princípios democráticos. E aqui, senhor presidente, trago um argumento que eu acho que ele é bastante importante. O que se pretende realçar é que o reconhecimento conferido por esse prêmio, que certamente não seria conferido pela prática de um crime, teve um papel essencial para os cidadãos na construção de uma democracia vigilante, em constante aprimoramento, inclusive tecnológico. Há um aprimoramento tecnológico, podemos chegar amanhã depois a várias outras conclusões, por meio do engajamento cívico no debate público sobre o certame eleitoral. Quando é que vocês vão viajar no tempo para um passado longínquo? Na época da fundação da República? Não. Regime militar? Não. 2002? Não. Nós vamos viajar no tempo para 6 meses atrás. 6 meses atrás, quando que vocês imaginariam, nessa primeira turma, ver um ministro do STF falando para todos ouvirem que contestar o sistema eleitoral não é crime, e citando o caso da Venezuela e dizendo que a fiscalização do processo eleitoral naquele país deixou claro os vícios existentes no processo. Ou seja, segundo Fux, para que as fraudes nas eleições venezuelanas pudessem ser detectadas, foi necessária a pressão popular e a fiscalização, e fazer isso jamais poderia constituir crime, nem na Venezuela, muito menos no Brasil. Outro ponto muito bom, que eu não podia deixar de citar aqui no programa, foi a deliciosa cutucada que o Fux deu no TSE. São 18 segundos de vídeo, mas são 18 segundos que valem muito a pena. Coloca pra gente aí, Bruno. Amigo, outro dia virou para mim e disse: se o Pentágono foi invadido na sua tecnologia, será que nada pode ser invadido aqui no nosso país? Quem pergunta sabe a resposta, mas eu também não respondi nada. Cara, quantas vezes vocês não repetiram esse argumento? É um questionamento que todo mundo faz. O nego hackeou o Pentágono, tem o aparato militar mais poderoso do mundo, todas as tecnologias mais avançadas de proteção de dados do mundo. O nego hackeou o sistema dos caças F-15 dos Estados Unidos. Tá aí. Sem que caça tenha... Olha, só para deixar claro aqui aos ministros do TSE, que os caças do F-15 também não têm nenhuma ligação com a internet. Ora, Israel hackeou os sistemas dos principais bancos do Irã, que é um dos países mais avançados em guerra cibernética.
Afetou o cartão de crédito de uma porrada de membros da Guarda Revolucionária. Israel conseguiu explodir os pagers dos caras do Hamas. Ou do Hezbollah, já não me lembro mais. Mas as urnas eletrônicas não. Essas não podem ser invadidas. Isso virou... os especialistas do Pentágono, eles não conseguem conter os ataques dos hackers, a Força Aérea Americana não consegue impedir o acesso aos hackers, o Irã não consegue, mas o cara que se formou lá em engenharia de computação da Veiga de Almeida e foi parar no TSE porque acertou mais questões do que outros tecnólogos preguiçosos que quiseram se tornar servidor público. O cara faz parte de um funcionalismo público completamente defasado tecnologicamente. Esse sim é o cara que consegue parar tudo quanto é ataque hacker. Eu já trabalhei em repartição pública, eu não sei se alguém aqui já trabalhou em repartição pública. Eu já trabalhei no governo do estado e na prefeitura do Rio de Janeiro. Nunca trabalhei em um órgão federal. E na Câmara. Você chega nisso, que não deixa de ser um órgão federal, mas do Poder Executivo. Então você chega num órgão público no Brasil, e me respondam vocês aqui, se verdade, se eu não estiver falando a verdade. E os caras, às vezes, não sabem usar uma impressora, os caras não sabem fazer uma planilha em Excel. Quando eu comecei a trabalhar no governo do Estado do Rio, o governo do Estado do Rio tem um órgão chamado Proderj. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar lá, o Proderj tinha para todo o governo do Rio de Janeiro, estou falando aí de aproximadamente 2000 e... Trabalhei no governo do Estado do Rio em 2007. O Proderj tinha para todo o governo do Estado do Rio de Janeiro a mesma banda de acesso à internet, que na época acho que eram 2 mega, que era coisa pra caramba, mas era o que eu tinha em casa. Eu tinha em casa a mesma banda de acesso que o Proderj tinha para todo o governo do Estado do Rio de Janeiro. Todo o governo do Estado do Rio de Janeiro. Aí as pessoas querem me convencer de que o TSE é a supra-suma. Mas é o supra-suma, mas isso você sabe. Isso você sabe. Se houvesse esse gênio maravilhoso trabalhando no TSE, ganhando um DAS qualquer lá de 15 mil reais por mês, sei lá quanto que ganha um cara, mas eu tenho certeza que ganha menos do que um especialista de segurança da Microsoft, do Signal, do Sync, do sei lá o quê, do Pentágono. E o mais curioso é que esse argumento é o argumento que todo mundo fazia na mesa de bar em 2022, mas que era absolutamente proibido de ser discutido. Todos vocês sabem, sem nenhum pudor, que qualquer coisa em tecnologia é violável. Qualquer coisa. Uma vez eu fiz uma reunião, eu não vou dizer com quem que foi, mas pessoas que tinham muita familiaridade com o TSE. E eu era um cético em relação à tese de que se tinha havido ou não fraude nas urnas. Eu sou cético em relação a quase tudo, se vocês... Eu não comecei agora com o Dr. Chilique. Eu sou cético, eu acho que afirmações extraordinárias necessitam de evidências extraordinárias e muitas vezes eu sou o último a acreditar nas coisas. Eu sou ruim de acreditar em teoria da conspiração pra caramba. Então eu sempre erro por último. Tudo que eu trouxer a vocês é porque, de fato, eu procurei evidências muito fortes dessas coisas. Pois bem, eu conversei com esses caras uma vez e os caras me explicaram um nível de desorganização que é o TSE. Não foi a história só do hacker que entrou, ficou não sei quanto tempo lá dentro, teve acesso a todo mundo. Não, é uma zona aquele troço. O TSE é uma zona, como todos os órgãos públicos brasileiros. E eu vou dizer para vocês, eu tenho lidado muito com o governo americano. Os órgãos públicos americanos também são, em grande medida, uma zona. Até o CBP.
públicos não existe. Até o CBP. Os órgãos públicos são uma zona. Mas hoje, nós temos um ex-presidente do TSE. Fux foi presidente do TSE. Um ministro do STF falando isso que nós já discutimos na mesa de bar e que o Alexandre está criminalizando, está sendo discutido dentro do STF. Eu acho isso absolutamente incrível. Me dá satisfação ver que talvez o trabalho feito aqui nos Estados Unidos tenha tido um impacto nessa jornada do ministro Fux em direção à luz. Eu digo que é uma jornada em direção à luz porque ontem o ministro também reconheceu que errou nos seus entendimentos anteriores sobre os réus do 8 de janeiro. Ele próprio disse que incorreu em injustiças que, abre aspas, o tempo e a consciência já não permitiam sustentar. E é inegável que essa transformação ocorreu, também é inegável que ela ocorreu depois das nossas ações aqui nos Estados Unidos. Então as pessoas falam, o que vocês conseguiram até agora? Bom, a gente conseguiu algumas coisas, a gente conseguiu aposentar um ministro do STF, conseguimos um clima de terror dentro do gabinete do Alexandre de Moraes, a ponto do juiz auxiliar dele também pedir para sair, e conseguimos fazer com que a luz da verdade chegasse e transformasse um ministro do STF. Ou então é uma mera coincidência, pode ser também. Eu diria que os demais, a gente também conseguiu deixar os demais, à exceção do Gilmar Mendes e os outros da primeira turma, bem mais quietos, né? E nós tivemos também a boa notícia do pedido de transferência do ministro Fux para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E esse é um ponto que chama a atenção especificamente, porque Fux pede para entrar para a segunda turma no lugar do Barroso. E aí nós teríamos uma composição deliciosa. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e hoje o ministro mais conservador do Brasil, que é o ministro Fux. E vejam, há uma mudança, em se confirmando isso, há uma mudança radical na Suprema Corte Brasileira. Porque você passa a ter um equilíbrio de turmas, onde a segunda turma do STF não estaria mais dominada pelo grupo do Alexandre de Moraes, e sim pelo grupo que luta contra as ilegalidades do Alexandre de Moraes. Talvez, eu arriscaria dizer, pelo silêncio ensurdecedor do ministro Dias Toffoli, eu arriscaria dizer que Gilmar Mendes, vejam que mundo cruel, Gilmar Mendes ficaria isolado dentro da segunda turma, que é ali o balcão de negócios do próprio ministro. Então, todos os seus interesses seriam potencialmente confrontados dentro da turma dele mesmo. Decisões monocráticas do Gilmar Mendes não prosperariam quando chegassem os recursos. E vejam que são pequenos movimentos que causam transformações gigantescas. Muitas vezes a gente pensa, Paulo, é impossível, nós vamos... E aí sai o Barroso, o que isso muda? Nós vamos... o STF, o Lula vai indicar mais um, o STF vai ficar mais aparelhado, né? Mas vejam como pequenos movimentos causam transformações gigantescas que a gente não consegue prever. Essa mudança só foi possível porque nós aposentamos o ministro Barroso. O ministro Barroso, eu digo que nós aposentamos porque ele só se aposentou por conta da cassação do seu visto e da lei Magnitsky. E eu digo, é um trabalho árduo e gradual, onde você avança um pouco cada dia, mas vai avançando na direção certa constantemente, e as transformações têm um efeito em cadeia que te levam até o seu objetivo. Observe a movimentação que pode acontecer nesse caso
Fux, por exemplo, é o relator do pedido de anulação da inelegibilidade do presidente Bolsonaro, que o impediu de participar das eleições de 2026. Esse recurso, portanto, estaria agora com o Fux, está agora, portanto, com o Fux na primeira turma do STF. Porém, caso a troca seja autorizada, existe a possibilidade, segundo os jornais, do Fux levar com ele para a segunda turma do Supremo os processos do quais ele é relator, inclusive o processo que trata da ineligibilidade do presidente Bolsonaro. Essa é uma hipótese, é possível que ocorra, mas não é certeza. Segundo uma matéria do G1, os ministros do Supremo disseram que já houve caso em que, após a troca da turma, os processos foram redistribuídos para ministro da turma original. Nesse caso, continuaria na primeira turma. Pelo que eu apurei e pesquisei sobre os casos anteriores, o cenário mais provável é que o processo não vá com fluxo para a segunda turma. Mas o ponto importante aqui é a transformação que está acontecendo aos poucos. Eu diria que há 6 meses, volto a dizer, se você fosse um viajante do tempo, há 6 meses isso era impensável. E os ministros do Supremo Tribunal Federal estão tendo que se antecipar para impedir que isso aconteça. E essa é a grande questão e a grande moral dessa história. As pessoas, às vezes, querem uma bala de prata, uma solução mágica, que vai mudar tudo, uma solução de curto prazo, vai destruir o sistema. Mas elas não conseguem enxergar esses ganhos no médio e longo prazo. E eu acho muito mais interessante olhar a realidade e ver que, como melhor que você seja como estrategista, por melhor que você faça o planejamento das coisas, a sofisticação da realidade está sempre muito além da nossa capacidade de previsão. A pessoa inteligente é justamente aquela que vai percebendo essas transformações, vendo onde é que elas vão dar, o que pode acontecer, e ela empurra as coisas nessa direção, confiando na providência divina e trabalhando sempre na direção certa. Eu gosto dos lemas dos US Marines, das Forças Armadas Americanas. Eu uso o tempo inteiro aqui nas nossas discussões de estratégia. Improvise, adapt and overcome. Improvisar, adaptar e superar. Então, se o processo não for com fluxo para a segunda turma, o que, eu repito, que é mais provável, mas está em discussão, a gente vai improvar, adaptar e superar os desafios que vão se apresentar. Foi assim que a gente fez até agora, é assim que a gente vai continuar fazendo, e os resultados estão aí, absolutamente inegáveis. Hoje a gente tem um ministro da Suprema Corte dizendo em alto e bom tom que as injustiças foram cometidas, que você pode questionar o sistema eleitoral, que você pode questionar as urnas eletrônicas, e tudo isso é bom e saudável para a democracia, diz não o Paulo Figueiredo, diz o ministro Fux. Porém, enquanto o nosso James Madison se posicionava de maneira correta, extremamente óbvia, o nosso Stalin, para fazer um contraste, dizia outra coisa. Vejam, por exemplo, essa reportagem do David Souza para o Metrópolis. Julgamento do núcleo das fake news gera precedente para as eleições de 2026. Preste atenção nisso. Todos que insistem em desinformação devem saber ficar atentos já com esse precedente do STF. Fica o alerta para que cessem essas atividades nas eleições do ano que vem. Vejam o grau de delírio do pseudo-juiz. Porque enquanto o Fux fala que questionar o sistema eleitoral é saudável para a democracia porque leva ao aprimoramento do processo, o Alexandre diz que quem questionar o sistema eleitoral, o que ele chama de desinformação, pode ser preso. Preso. Não com base no Código Penal, com base no precedente do julgamento esquizofrênico do Núcleo 4 em curso no Supremo Tribunal Federal. E eu pergunto o seguinte, porque a tese do Paulo Gonet é que as pessoas começaram a duvidar da estrutura democrática por causa das mensagens de WhatsApp dos réus do Núcleo 4. A minha pergunta é, o que leva você a desconfiar da transparência eleitoral? Mensagens de WhatsApp ou declarações como essa do Alexandre? No final das contas, como eu sempre digo, eles são o monstro que eles dizem estar combatendo. É evidente que as pessoas não confiam, como vocês disseram no chat,
mais na lisura eleitoral, mas não por conta de mensagens no WhatsApp, mas sim por conta de mensagens como essa, de posicionamentos como esse do Alexandre. Nós já vamos entrar nas eleições de 2026 sabendo que qualquer questionamento às urnas, ao sistema eleitoral, por menor que seja, vai poder te colocar na cadeia por mais tempo do que um homicida ou um traficante. Isso tem que ser falado. Porque o que eles estão fazendo, nesse caso, no Núcleo 4, é retomar o conceito que se popularizou no Brasil através de Ricardo Lewandowski, que é o conceito de desordem informacional. Guardem este termo. Desordem informacional são os fatos que, abre aspas, não são necessariamente falsos, mas podem desinformar a depender de como são apresentados. Fecha aspas. E esse conceito de desordem informacional, o conceito de desordem informacional era parte do modus operandi do TSE sob a presidência do Alexandre de Moraes. Mas agora, diante desse julgamento, se torna um precedente geral para todas as eleições. Ou seja, você pode até... Não é mais fake news. Não é mais desinformação. Não é mais isso. Vejam como nós fomos piorando e enfiando o pé na lama. Nós saímos das fake news, ou seja, notícias sabidamente falsas, de acordo, tipo, a origem do vírus chinês era um laboratório chinês. Isso era considerado fake news. Nós saímos disso para o conceito de desinformação, ou misinformation, como a gente usa em inglês, para o conceito de desordem informacional. Ou seja, você agora pode estar falando a verdade. Mas se a verdade tiver a capacidade de causar algum questionamento às instituições públicas ou ao processo eleitoral, você deverá ser censurado, quando não preso. Eu não sei se vocês sabem disso, mas vocês sabem de onde vem o termo politicamente incorreto? Talvez você não saiba disso. O conceito do politicamente incorreto vem do regime soviético. Vem da ideia de informações que eram factualmente corretas, mas politicamente elas geravam interpretações e consequências incorretas aos objetivos do partido. Desordem informacional é exatamente isso. Nós estamos no Brasil, exatamente, no Brasil do Alexandre, nós estamos exatamente com um outro nome debaixo do mesmo tipo de censura da União Soviética. Diante disso, como é possível vocês confiarem no sistema eleitoral? É absolutamente impossível. Esse é o processo de sovietização, de nunca consigo falar esse troço. Venezuelização do Brasil em estado avançado. Não é coincidência a comparação do ministro Fux, citando o exemplo da Venezuela. Eu diria que realmente ele tem razão em dizer que o caso do Brasil não tem nada a ver com o caso da Venezuela. Eu vou dizer por quê. Porque na Venezuela a oposição ainda conseguiu fazer fiscalização das urnas para poder fazer a comprovação de fraude. No Brasil não existe forma através do sistema. E se você fizer o questionamento, você é censurado e preso antes disso. E isso é a completa perversão da democracia. O que nos leva ao próximo assunto. Deixa eu dar um gole d'água. Enquanto isso, curtam aí o vídeo, pô. Façam essa programaço desse. Curtam o vídeo. Vocês não vão ouvir isso em lugar nenhum. Porque nos leva ao próximo assunto, que é o fato de que, apesar dessas coisas estarem acontecendo no Brasil em proporções muito maiores, o problema do Brasil
é mais grave, o Brasil é um hospedeiro em situação terminal, esse problema não é um problema nacional brasileiro. Eu vivo chamando atenção a isso. Este é um problema global. E vejam, por exemplo, o que escreveu Christopher Landau, o número 2 do Departamento de Estado americano, ao falar sobre o caso, por exemplo, do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, da direita da Colômbia, que também vinha sido perseguido, acreditem se quiser, nenhuma semelhança é mera coincidência, pelo judiciário daquele país. Diz Christopher Landau: fico feliz que as instituições judiciais da Colômbia tenham se mantido firmes contra uma tentativa descarada de criminalizar a política. Os últimos anos nos mostraram, em países que vão da Colômbia ao Brasil até os Estados Unidos, que o sistema pode ser usado como uma arma poderosa para distorcer o processo democrático. Parabenizo o povo da Colômbia nesse dia importante da sua história, em que o Estado de Direito se mostrou mais forte do que aqueles que buscam abusar dele para fins políticos. O Álvaro Uribe, eu falei sobre isso ontem aqui na TV americana, na One American News, no programa do Matt Gaetz. O Álvaro Uribe foi um dos presidentes colombianos que mais combateu o terrorismo das Farc. Inclusive, foi contra o péssimo acordo de paz celebrado em 2016 com eles, e durante mais de uma década, Uribe foi alvo de investigações implacáveis e chegou a ser condenado e preso pelo judiciário da Colômbia por supostamente ter subornado grupos paramilitares. Ontem, porém, a prisão dele foi revogada e ele foi absolvido. Não há mal que dure para sempre, né? Na nova decisão do Tribunal Superior de Bogotá, foi dito que a condenação apresentava premissas vagas e não oferecia uma análise abrangente sobre o caso. Soa familiar de alguma forma? Um presidente que combateu o sistema e depois saiu do poder e foi acusado de um crime. O processo é cheio de eventos duvidosos e a condenação judicial genérica, com premissas vagas, sem se debruçar detalhadamente sobre o caso. Eu digo a você que está em casa assistindo, isso é Colômbia, mas qualquer semelhança não é mera coincidência. Como disse o Christopher Landau, isso aconteceu e acontece em diversos países. Aconteceu na Colômbia, nesse caso Uribe, aconteceu no Brasil, no caso do presidente Bolsonaro, e aconteceu nos Estados Unidos, no caso do Donald Trump. Fenômenos políticos são globais e se alastram. Você pula para a Europa, vê que a principal oponente do Macron e da esquerda francesa, Marine Le Pen, foi tornada inelegível por vontade popular? Não, por um tribunal em Paris. Vai para a Finlândia. Pega um avião e vai para a Finlândia. E não abra o Tinder por lá, porque você vai ficar revoltado. Mas vá para a Finlândia e vê o caso da Päivi Räsänen, ou Räsänen, uma parlamentar cristã que está sendo julgada por discurso de ódio depois de postar um versículo da Bíblia. Vejam o que está acontecendo no Reino Unido. É um fenômeno global. Eu repito, o que acontece no Brasil é um fenômeno que, em menor grau, eu diria, acontece em quase todos os países do mundo. Nós tivemos na própria Bolívia. O Alexandre não inaugurou esse pensamento psicopata, e eu sempre disse isso a você. Ele é o representante brasileiro deste pensamento, que é comum à esquerda em todos os lugares do mundo. E por isso mesmo que o trabalho internacional é tão importante. Ora, se esse problema não é um problema nacional, mas sim um problema global, nós só vamos conseguir resolvê-lo a partir de um trabalho também internacional. E é por isso que quando... Cara, eu vi um vídeo do Robson Farinazzo, que eu não sei o que aconteceu com esse cara. Ele sempre foi um nacionalista, dessa turma do Arrebelo e tal. Mas ele é um cara bacana, eu sempre tive uma boa relação com ele. Mas um vídeo do Robson Farinazzo dizendo: não, Eduardo Bolsonaro morreu politicamente. Eu falo assim, mas
Pera, a análise do Robson Farinazzo, o Robson Farinazzo é o quê? Ele se elegeu o quê? Não se elegeu nada. E ele vai dar dica política para o cara que hoje aparece liderando pesquisas para presidente do Brasil? É mais ou menos como se eu virasse e falasse assim, ó, esse Messi não sabe fazer drible nenhum. Você tem que driblar assim, pô. A falta de bom senso de uma pessoa passar uma vergonha dessa comandante, uma coisa que passa uma vergonha desse, que abre a boca para passar uma vergonha, falta de senso. É claro que Eduardo Bolsonaro abriu mão da sua vida no Brasil por entender isso, por o sujeito que roda o mundo inteiro, viaja o planeta inteiro e fala, pô, peraí, o que está acontecendo no Brasil está acontecendo aqui, né? Por qual é a origem desse troço? Poxa, talvez a origem desse troço seja os Estados Unidos. Então, portanto, onde devo travar essa guerra? É nos Estados Unidos. E eu digo, eu uso, vocês vão ver o Eduardo usando essa mesma metáfora, que é um vírus global. O Brasil é só um sistema, só tem um sistema imunológico muito ruim, porque a nossa classe política é uma classe política que é apenas fisiológica. Nós começamos a ter uma classe política ideológica novamente há 1 ou 2 ciclos eleitorais, e ainda assim de muita baixa qualidade. Nossa produção intelectual é absolutamente inexistente, nossa produção cultural é inexistente, nossa mídia é, coitada, moribunda, nossa elite empresarial é, em primeiro lugar, covarde. 90% dos 90 não, 99% dos empresários do Brasil são covardes. As pessoas veem o que a gente está passando aqui nos Estados Unidos e elas. Gente bilionária, eu tô falando de gente bilionária, não tô falando de você que está mais ou menos aí andando de carro importado, mora num apartamento bacana na Barra da Tijuca ou em Pinheiros. Tô falando de você. Eu tô falando de nego bilionário que olha o que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos, vem que é necessário uma quantidade colossal de recursos para fazer o que a gente está fazendo aqui, e o sujeito tem medo de me mandar uma mensagem de WhatsApp. O sujeito tem medo de pegar um avião para me encontrar nos Estados Unidos. Não, eu queria poder ajudar. Queria muito, todo mundo quer muito ajudar. Muito, é uma coisa assim impressionante. Todo mundo quer muito ajudar. Mas morre de medo. E aí ninguém ajuda. Ninguém. Então, é assim, tirando praticamente ninguém. E há meios de ajudar sem ninguém saber. É que o grau de covardia do cara é muito grande. Então, você compara isso com o caso, por exemplo, aqui dos Estados Unidos, onde você olha os empresários ajudando o Trump ferrado, e o tamanho da rede que surgiu para ajudar o presidente Trump, pessoas que alguns se sacrificaram, se ferraram, mas assim, o tamanho dessas pessoas, obviamente, hoje estão sendo recompensados. Mas o tamanho dessas pessoas, e aí você fala assim, pô, é por isso que um país vinga e o outro país não vinga. É por isso que a situação do Brasil é uma das piores. Então você pega a mídia americana, pega o Daily Wire, virou uma corporação faturando centenas de milhões de dólares. Estão com a meta de ter um revenue de 1 bilhão. Você pega o próprio Steven Crowder, que eu falei, você pega as redes, o quanto que elas prosperam, e pega no Brasil, é o coitado Paulo Figueiredo pedindo aqui para falar para você assinar com 5 dólares, usando o cupom da descrição, não sei o quê. E olhe lá. E não conseguindo fechar as contas. Não há como. Eu estava olhando agora, eu estava envolvido num negócio na Casa Branca com o pessoal da FD da Alemanha, vendo o tamanho do grupo que está por trás do suporte financeiro dos caras. No Brasil, só o Lula tem suporte financeiro. Só o Lula. É só a esquerda. A direita não consegue construir uma rede de suporte financeiro. O máximo permitido que se consegue assim, é um Tarcísio, que a direita é permitida.
Então é um negócio absolutamente impressionante. É um negócio impressionante. O tamanho da rede, e eu quero entrar aqui agora na questão do apoio do Lula não vir apenas dos empresários gigantes, dos campeões, etc., dos júniores da vida, mas também de uma rede muito mais perversa. Mas antes eu quero, já que eu não tenho essa rede perversa, eu quero perder um segundo para pedir o seu apoio. E você pode me apoiar, você, já que os nossos bilionários são um bando de bunda mole, você pode fazer a sua parte, porque também não adianta você não fazer a sua parte e culpar lá os bilionários que não fazem nada. Você pode fazer a sua parte com míseros $5 por mês. Você pode acessar www.paulofigueiredoshow.com/apoio e com a quantia módica de pouco mais de $5 por mês, realmente um cachorro quente, você pode se tornar meu apoiador. Então, o link está aqui na descrição, o cupom está aqui na descrição, você ganha acesso a uma quantidade colossal de conteúdo exclusivo todos os dias. E se você tiver numa situação um pouco melhor, agora sim, você que não é bilionário, mas tem que estar aí lutando na sua, prosperando, que Deus te abençoe, que pode abrir mão de $499 por ano ou $49 por mês, você pode se tornar meu apoiador. Você pode se tornar meu patrono Gold, que tem todos os benefícios do apoiador, mas ainda ganha grupo de WhatsApp, reunião, desconto em curso, acesso ao meu e-mail para mandar pauta para gente e muito mais. Então, link está aqui na descrição. Não adianta dizer também, não, mas os bilionários brasileiros não fazem nada. Eu falo assim, mas você faz a sua parte? Não, eu não faço, não. Eu encontro as pessoas na rua, Paulo Figueiredo, assiste todos os seus programas. Eu falo, que legal. Se prepare para ser constrangido com essa pergunta na rua. Paulo Figueiredo, assiste todos os seus programas, etc. Que legal, não perco um. Eu falo, pô, que legal, você é meu apoiador? Aí o cara, eu já deixei algumas pessoas constrangidas. Pessoas, não, mas agora eu vou ser. Eu falei, bacana. Então, se me encontrar na rua, saiba que eu vou te perguntar só para te constranger se você é meu apoiador. Vários são, tá? Justiça seja feita. Em geral, quando o cara para falar comigo é meu apoiador. Permitam colocar aqui o ar-condicionado para funcionar enquanto do estúdio. Aqui, valeu, Guilherme. Eu apoio o Paulo aqui, ó. Aqui, isso mesmo. Isso mesmo. Vamos falar aqui sobre... Porque eu estou falando dessa questão da pauta global, e eu gosto desse assunto de vez em quando. É bom quando a gente tem menos noticiário para falar dessas coisas, porque são as forças que são quase invisíveis e que vão influenciando os eventos que acontecem no Brasil, e isso conecta a esse novo assunto. Eu diria que nós temos 2 networkings aqui que a gente vai tratar. Primeiro, hoje a gente já viu, que é o de combate à desinformação, ou agora desordem informacional. O trabalho dessa turma é proibir que certos assuntos sejam sequer tratados no debate público. E essa turma são integrantes deles o TSE, as agências de checagem de fato, as decisões do STF, a velha mídia, todo o complexo industrial da censura que se beneficia de forma nababesca. Nós retomamos aqui a manchete sobre como era proibido nas eleições de 2022, por exemplo, que você falasse que o Lula era ligado ao Daniel Ortega, da Nicarágua. Eu fui alvo dessas decisões, por exemplo, na Jovem Pan. Mas existe uma segunda face desse networking na América Latina, que é o networking financeiro, que conecta ao que a gente estava falando antes. Esse é tão essencial para o projeto de poder que um dos principais papéis desse outro networking de combate à desinformação é te impedir a todo custo de falar sobre isso. Mas é claro que a gente vai falar. E a gente vai falar muito sobre. Ontem nós recebemos aqui a Elisa Robson, e eu achei uma entrevista muito curiosa. Ela contou em detalhes circunstâncias e eventos envolvendo o caso do Uso Carvajal, que é o homem de confiança do Hugo Chávez, que agora estaria colaborando com o governo dos Estados Unidos. As coisas que ela citou são absolutamente gravíssimas. Como eu disse aqui,
Eu trato sempre com um grau de ceticismo, porque não foram apresentadas evidências concretas do que ela está dizendo, do que ele está dizendo, o que ele estaria dizendo a ela. Sequer nós temos acesso, no caso, à fonte primária, nós temos acesso, no caso, a uma fonte secundária. Mas caso essas coisas se confirmem, e eu acho que vocês devem ter acesso a essas informações, elas indicam um conluio muito forte entre países como Venezuela, Brasil e Colômbia, mais especificamente os movimentos de esquerda desses países. E uma das informações, segundo ela, que o Carvajal teria feito foi que o regime venezuelano, através da PDVSA, a petroleira estatal venezuelana, teria financiado as campanhas do Lula em 2002, 2006 e 2022. Então, nós estaríamos falando aqui de eleições, como foram as últimas, que não teriam sido financiadas somente pela condução parcial por parte do TSE sobre Alexandre de Moraes, somente pelas caixas mágicas das urnas eletrônicas, mas também por interferência estrangeira direta. Ora, não chega a ser uma novidade. Nós já sabíamos aqui que havia ocorrido interferência estrangeira direta no caso da USAID e de várias ONGs que fizeram parcerias com o TSE e com agências de fato e com a grande mídia, se valendo do dinheiro do pagador de impostos americanos. Mas o que está sendo debatido agora é a interferência direta do narcotráfico latino-americano nas eleições brasileiras. Eu vou repetir, o que está se discutindo agora é a interferência direta do narcotráfico latino-americano nas eleições brasileiras. E eu trago isso novamente porque o que foi dito pela Elisa Robinson ontem, como eu disse, são as palavras da Elisa Robinson, mas foi corroborado em um vídeo divulgado pelo Marshall S. Billingsley, que é ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos para financiamento do terrorismo no primeiro governo Trump. E vejam o que ele disse. When you look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin America, it's the Venezuelans. It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign. They funneled money into Mexico. They funneled money into Brazil. Once we have democracy restored in Venezuela, all of that subversion money that has been underwriting the socialist campaigns around the region dries up. So does the oil revenues to the Cuban regime, all of the support to the Nicaraguans. We forget about what Ortega is doing to the Nicaraguan people. It's a travesty. Eu não sei se vocês ouviram, mas se vocês prestarem atenção, a gente começa a ter uma noção muito mais clara sobre a razão pela qual o relacionamento da esquerda com o narcotráfico, que eu abordei no programa de ontem, parece ser tão cordial. Afinal, não é qualquer político que consegue entrar em uma comunidade dominada com traficantes, botar um boné escrito CPX e sair de lá com a maior tranquilidade. Lembrem, nós também não poderíamos falar sobre isso no processo eleitoral. Era mais um caso de desordem informacional. Mas não é a vida como ela é. Graças a Deus eu estou nos Estados Unidos, na terra dos livres e lar dos bravos, e posso falar sobre esse assunto. Porque não é todo político que consegue ter diálogos cabulosos com organizações narcoterroristas. E aí a gente volta para a história de que o problema, no final das contas, é global. E é absolutamente impossível que você resolva tudo isso de dentro do Brasil. E o que o Marshall Billingsley deixa claro no vídeo é que, segundo o que ele está dizendo, não é o Paulo Figueiredo. Não é o Paulo Figueiredo, é um ex-funcionário do governo dos Estados Unidos, desta área específica, que está dizendo que o dinheiro da Venezuela banca a esquerda na Colômbia, no México e no Brasil. E eu não sei se isso for verdade, talvez ajude a entender por que o Lula recebeu tão bem no seu mandato, logo de cara, o Nicolás Maduro no Brasil com honras de chefe de Estado. Ou a razão pela qual o Lula disse que a Maria Corina Machado, a principal opositora do Maduro, e agora Prêmio Nobel da Paz, não deveria ficar
chorando por conta da perseguição que ela estava sofrendo na Venezuela. Talvez ajude a entender a razão pela qual o governo Lula deixou de assinar o documento do Mercosul, saudando a Maria Corina pelo Prêmio Nobel. Eu não sei vocês, mas, para mim, certas coisas estão se tornando um pouco mais claras. Talvez não seja coincidência de que essa discussão, a mera discussão desse assunto, seja proibida no Brasil. A conclusão do Mr. Billingsley também é excepcional. Porque ele diz que uma vez que nós tenhamos o fim do regime do Maduro e a restauração da democracia da Venezuela, esse dinheiro do narcoterrorismo, que vem, segundo ele, financiando campanhas na América Latina, vai secar. E talvez, só talvez, essa seja a grande preocupação deles com tudo que o Trump tem feito. E nesse sentido, eu trago a reportagem de hoje do jornal esquerdista Washington Post sobre esse assunto, cujo título é Trump bate os tambores de guerra para uma ação direta na Venezuela. Eu vou ler com vocês só alguns trechos da matéria. Se vocês me derem um segundo. Eu queria beber um golinho d'água. Nossa, impressionante, né? Vamos ler aqui. Segundo a sua própria contagem, o presidente Donald Trump já resolveu 8 guerras, da faixa de Gaza ao Sudeste Asiático, durante seus 9 meses no cargo. Lembrem-se, é um jornal muito de esquerda. O Washington Post é o jornal mais à esquerda dos Estados Unidos, então saibam que eu estou lendo um jornal muito à esquerda. Mas em um lugar muito mais próximo de casa, ele agora parece determinado a começar uma guerra. Com dezenas de navios de guerra e aviões e milhares de tropas americanas recentemente colocadas para o Mar do Caribe, Trump declarou abre aspas, conflito armado contra grupos de tráfico de drogas que ele designou como terroristas internacionais. Ataques aéreos dos Estados Unidos já destruíram pelo menos 7 embarcações que, segundo Trump, transportavam drogas da Venezuela para os Estados Unidos em águas internacionais, matando dezenas de supostos traficantes no processo. Supostos traficantes, é ótimo. Você vê que a imprensa brasileira aprende isso com a americana. Ele também assinou um finding, um documento de autorização para operações secretas, concedendo à CIA permissão para agir de forma encoberta na Venezuela, além de acusar o presidente Nicolás Maduro de ter sido eleito de maneira ilegítima e de comandar um cartel de narcotráfico. A reportagem segue um pouco mais e continua. Questionado se ele havia autorizado a CIA a eliminar Maduro, Trump respondeu que seria uma pergunta ridícula de se fazer, mas acrescentou: acho que a Venezuela está sentindo a pressão. Trump deixou claro que as suas intenções vão além de destruir embarcações, afirmando: vamos pará-los por terra na Venezuela. Várias pessoas familiarizadas com as deliberações internas do governo disseram que qualquer ataque terrestre inicial provavelmente seria uma operação pontual contra os acampamentos de supostos traficantes ou pistas de pouso clandestinas, e não uma tentativa direta de derrubar Maduro. Alguns afirmaram que os deslocamentos e ataques navais que os Estados Unidos tinham feito com o objetivo de realizar uma guerra psicológica para provocar fissuras nas Forças Armadas venezuelanas ou convencer Maduro a renunciar. Mas Trump não disse nada que afastasse as preocupações de que os Estados Unidos poderiam lançar uma operação militar em larga escala. Tendo declarado guerra contra os narcoterroristas e designado Maduro como chefe de pelo menos um deles, realmente, segundo diz aqui o jornal, aspas, realmente não há como voltar atrás a menos que Maduro essencialmente deixe o poder, disse uma das pessoas entrevistadas para o artigo, que assim como as outras falou sob condição de anonimato devido à sensibilidade do tema. No fim das contas, se você tem autoridade para eliminar operadores de cartel no mar, você pode eliminar o chefe do cartel, afirmou essa pessoa. Embora as instruções precisas de Trump à CIA sejam altamente classificadas, secretas, 2 pessoas familiarizadas com o documento que ele assinou o descreveram como uma autorização para ações agressivas da agência contra o governo venezuelano e traficantes de drogas associados.
O documento não ordena explicitamente que a CIA derrube Maduro, mas autoriza medidas que podem levar a esse resultado, disseram fontes familiarizadas com o assunto. Diante de tudo isso, alguém aqui acha que o Trump está brincando em relação à Venezuela? Ora, segundo um dos entrevistados do Washington Post, não há como voltar atrás, a menos que Maduro deixe o poder. Os Estados Unidos já dominaram o Mar do Caribe e todas as embarcações que saem da Venezuela com drogas estão à mercê deles. Nós passamos os vídeos aqui no Paulo Figueiredo Show que mostram como os americanos estão lidando com os traficantes. E não tem sobrado um para contar a história. Além disso, o Trump não tem descartado nem mesmo operações terrestres, sem falar no fato da CIA já estar infiltrada na Venezuela, realizando operações sobre as quais nós provavelmente sequer nunca ouviremos falar. Vejam, Trump não trata Maduro como o líder político da Venezuela. Ele trata Maduro como o líder de uma organização narcoterrorista que se apoderou do Estado da Venezuela de forma ilegítima. E essa é a consequência do não reconhecimento de eleições no país. Ouviu, Alexandre? Mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Eu acho que Maduro nunca esteve tão fragilizado, tão perto de cair. E se o que disse o Marshall Billingsley estiver correto, caso Maduro caia, vai haver consequências para muita gente perto dele. Gente na Colômbia, gente na Nicarágua, gente em Cuba, no México e no Brasil. Eu diria, não pensem que as ações contundentes vão ser só contra o Maduro. O Trump está atacando em várias frentes ao mesmo tempo. Ontem, por exemplo, o senador Bernie Moreno, do Partido Republicano, com quem eu já tive algumas vezes, muito simpático, é um aliado muito próximo do Trump, confirmou que sanções vão ser aplicadas ao presidente da Venezuela? Não. Outro aliado do Lula, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Segundo Bernie Moreno, a estratégia do governo Trump em relação à Colômbia tem 3 frentes. A primeira é a designação de mais organizações criminosas colombianas como narcoterroristas. A segunda é garantir que tanto Gustavo Petro quanto a sua família e pessoas a eles associados sejam sancionados pelo OFAC. Tipo o que aconteceu com Alexandre Viviani. E a terceira é a investigação sobre esse possível financiamento ilegal da campanha eleitoral do Petro à Venezuela. E se você parar para pensar, pelo menos 2 desses 3 pontos se conectam a Lula. A designação de organizações criminosas brasileiras como narcoterroristas já é uma realidade em curso no caso do PCC e do Comando Vermelho. E a mesma denúncia de financiamento ilegal da campanha eleitoral que os Estados Unidos irão investigar sobre o Petro envolve o financiamento ilegal da campanha eleitoral do Lula. Entenderam a entrevista de ontem? Então, assim, eu tenho a leve impressão de que há uma semelhança, de que as coisas não soam tão boas para o governo brasileiro. E aos apressadinhos, eu só quero dizer a vocês, calma. Isso tudo aconteceu em 9 meses do governo Trump. Nós temos mais de 3 anos pela frente. É uma guerra curta? Certamente não, mas a gente nunca teve uma posição tão favorável. Então, eu vou repetir aqui o lema dos Marines. Improvisar, adaptar e superar. Não vai ser amanhã, não vai ser do dia para a noite, não vai ser com a bala de prata, mas eu acho que a gente vai acabar vencendo. Eu não sei vocês, mas eu vou continuar fazendo aqui o que tiver que fazer. Tem mais alguns assuntos aqui para tratar hoje. Agradeço a enorme audiência de sempre. Peço a vocês que cliquem no like e vejam se estão inscritos no canal. Esse negócio da inscrição no canal é importante. A gente está se aproximando dos 800 mil inscritos. Tivemos um soluço de depuração benéfico, que eu já passei muitas vezes, é muito bom ter com o negócio do Dr. Chilique, mas agora que estamos só os sãos,
aqui no Paulo Figueiredo Show. Peço a você que considere a possibilidade de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Falando em governo Trump, tem um assunto que está sendo muito comentado nas redes sociais e ocasionou uma mistura de histeria e ceticismo. E eu realmente estou trazendo esse assunto porque meu pai me ligou para falar a respeito, um grande amigo meu aqui dos Estados Unidos me ligou para tratar desse assunto, para perguntar se era verdade, e eu começo a ver que a coisa saiu um pouco de controle. E eu estou falando aqui da alegação de que o apartamento Barroso teria sido sancionado sob a Lei Magnitsky e o apartamento dele estaria para ser leiloado. E essa foi uma notícia que circulou através da adulteração de uma imagem que noticiava isso como se fosse da revista Oeste, que não fez absolutamente nenhuma publicação nesse sentido. Eu renovo aqui os meus elogios à revista Oeste. O sentimento não é recíproco, mas da minha parte eu tenho que reconhecer, eles fazem um trabalho incrível, tem pessoas muito boas lá. Mas isso também ganhou notoriedade a partir de um vídeo do Pavinato. E o Pavinato é alguém que, vocês sabem, eu me dou muito bem com o Pavinato. Eu acho que ele faz um trabalho excelente, importante. Está no Metrópolis, eu tive agora, inclusive, no programa dele recentemente. E, infelizmente, de forma inadvertida, ele reproduziu isso. Parece que ele já se retratou, reconheceu que a informação não era verdadeira. Erros acontecem. Eu tenho absoluta certeza, convicção de que o Pavinato não fez por mal. Ele não é dessas pessoas de saírem reproduzindo coisa só para ganhar like. Então, esse certamente não é o meu foco nesse comentário. O meu foco nesse comentário é trazer a vida como ela é e desmentir essa notícia de uma vez por todas. Importante que você entenda a situação do Barroso. Entendendo a situação do Barroso, você mesmo vai estar blindado contra narrativas falsas que possam surgir a esse respeito, né? Esse ambiente de desordem informacional. O fato é que hoje o Barroso não foi sancionado, até hoje o Barroso não foi sancionado pela Lei Magnitsky. Eu volto a dizer, ainda não foi sancionado pela Lei Magnitsky. Até o momento, o Barroso sofreu sim uma sanção, mas a sanção foi a de perda dos vistos dele e dos seus familiares diretos, que é a mesma sanção que atingiu, por exemplo, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, à exceção do Mendonça e do Nunes Marques e do nosso James Madison Fuchs. Também atingiu o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, o Ministro da Justiça, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o juiz auxiliar do Alexandre de Moraes, o ex-corregedor Benedito Missão Cumprida, Eukiko, o Marcos Vargas, enfim, as pessoas lá do gabinete do Alexandre de Moraes, várias pessoas que sofreram essas restrições de visto, e eu digo que eu tenho bom otimismo de que outras virão muito em breve, e essa foi a restrição que de fato sofreu, esta foi a sanção que sofreu até agora o ministro Barroso. Essa restrição o torna inadmissível para entrar nos Estados Unidos. É impossível que ele viaje para os Estados Unidos, é impossível que ele solicite a emissão de novos vistos americanos, mas é diferente da sanção pela Lei Magnitsky do Alexandre de Moraes, que essa sim tem repercussões parecidas com essas que a Colômbia líderes da Colômbia estão sofrendo, que são repercussões patrimoniais e financeiras. O apartamento do Barroso aqui em Key Biscayne, multimilionário, vocês viram as imagens na televisão, até onde eu sei permanece no nome da offshore do filho dele, o Bernardo. Pelo menos esse foi o estado da última declaração entregue por eles às autoridades da Flórida neste ano. E disso decorre que ele está absolutamente livre para fazer o que ele quiser com o imóvel dele. Barroso não pode vir aos Estados Unidos para colocar o imóvel à venda, mas ele pode fazer com procuração remotamente, e assim continuará sendo até que ele seja sancionado pela Lei Magnitsky, que, como eu disse, é uma possibilidade, e ficou mais fácil até, a possibilidade que se tornou mais fácil agora que ele saiu do Supremo Tribunal Federal. Eu, Paulo Figueiredo, não compraria o apartamento do Barroso, porque você pode comprar
pagar e correr o risco do governo americano dizer: não, este apartamento pertence a um indivíduo que foi sancionado pela lei Magnitsky e você, apesar de ser um comprador de boa fé, vai ficar sem o apartamento. Então, eu acho que o Barroso deve colocar esse apartamento logo à venda, enquanto é tempo, mas eu não compraria, né? Porque ninguém sabe, negócio de sanção, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Eu acho que dá tempo de eu dar uma risada. Os últimos dias têm sido muito tensos, muita treta. Eu gosto de treta, mas tem que ter um limite, né? Muita treta e muita confusão. E eu sempre tive uma veia cômica aqui no Paulo Figueiredo Show. Nós sempre demos boas risadas juntos, né? A audiência e o Paulo Figueiredo. Então, eu quero terminar o Paulo Figueiredo Show hoje me divertindo um pouco. E vejam só que coisa. Vou contar uma história para vocês. No ano passado, a Lawrence Carson, a primeira mulher a ser contratada como diretora do Museu do Louvre de Paris, a primeira mulher a ser contratada como diretora do Museu do Louvre de Paris, ela decidiu inovar e contratar uma senhora chamada Dominique Buffon, a primeira mulher, ou Buffon em inglês, mas eu acho que é Buffon, meu francês não é muito bom. Mas a Dominique Buffon passou a ser a primeira mulher chefe de segurança desse que é um dos principais e mais importantes museus do mundo. E é claro que, quando isso aconteceu, aquele negócio, a fanfarra da mídia lacradora, a mídia lacradora ficou em festa com a notícia. O Le Monde, o principal jornal da França, publicou uma reportagem falando sobre como a contratação dela e sobre como o fato de ser a primeira mulher a ocupar a posição da chefia da proteção do museu mais visitado do mundo e tal. Olha que reportagem maravilhosa. Tudo muito lindo, muito bacana, muito diverso, muito inclusivo. Mas não demorou muito para a casa cair. Porque vocês talvez tenham visto no jornal que, no início da semana, em plena luz do dia, um grupo de bandidos entrou no Louvre e, em 7 minutos, roubaram mais de 9 itens do museu, incluindo a coroa da Imperatriz Eugênia. Os caras roubaram umas coisinhas assim, meio relevantes, o cinzeiro da recepção. Não, tipo uma coroa real com mais de 1.300 diamantes, 56 esmeraldas, um diadema de safira, um cordão de esmeralda que foi dado por Napoleão Bonaparte. Tipo, porra, nada relevante. Um prejuízo, assim, de aquela coisa pequena. 102 milhões de dólares. Além, óbvio, da mancha da reputação do museu. E eu não estou sendo aqui leviando de dizer que uma coisa tem relação com a outra, o problema não é o não ser mulher. Embora a gente tenha que ser sincero aqui, né? Mulher trabalhando com segurança não é lá uma coisa, né, muito natural. Mas aí beleza, você tem a Tulsi Gabbard, né, Kirsten Young aqui nos Estados Unidos trabalhando bem e tal. Vamos relevar o fato de que e fingir que as mulheres estão proporcionalmente tão presentes quanto homens no setor de segurança, são tão aptas quanto os homens. Não é esse o meu ponto. O meu ponto é quando você resolve contratar alguém com base em características genéticas e não em mérito. E isso, queridão, sempre vai dar problema. Dá problema nas companhias aéreas, dá problema no Museu do Louvre, dá problema nas universidades, dá problema em tudo que é lugar. E esse é o sistema imbecil da esquerda. E a ironia é que agora o Museu do Louvre tem menos diversidade. Pelo menos agora eles têm uns 9 itens diferentes a menos para serem exibidos. Mas fiquem tranquilos. Pelo menos nós tivemos a primeira mulher no comando da segurança do Louvre. Deus do céu. Deus do céu. A esquerda é sempre
Não tem como não rir de um troço desse. Nós temos a primeira mulher. 11h59. Meia-noite 1, Louvre tem peças históricas roubadas. Olha só, deixa eu dar pelo menos uma boa notícia aqui. Se você é médico formado no Brasil, isso é sério, isso é uma informação importante para você. Se você é médico formado no Brasil, tem uma ótima notícia para você. Se você sonhava em trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos, a Flórida acabou de aprovar uma nova lei estadual que permite que os médicos estrangeiros atuem no estado da Flórida sem precisar fazer mais residência médica nos Estados Unidos. E isso muda tudo. Porque com essa nova regra, se você tem pelo menos 4 anos de prática clínica recente no Brasil, formação reconhecida e certificação pela ECFMG, você pode se qualificar para uma licença médica plena na Flórida. Direto. Sim, você ainda precisa validar o diploma, fazer os exames, o SMLE, etc. Mas o maior obstáculo, que era a residência americana, foi removido. E o melhor, isso pode abrir caminho direto para o seu green card, principalmente se você for atuar em áreas de escassez com apoio de hospitais locais. Isso é real, não é fake news, é oficial e já tem médico brasileiro se beneficiando disso agora. É um processo técnico, cheio de detalhes e precisa ser feito do jeito certo. Por isso, a Imigrex, que é a consultoria especializada em imigração para profissionais, né, minha e da doutora Ludmila Nins Grilo, a gente está oferecendo consultoria gratuita para analisar o seu perfil com base nessa nova lei. Você vai entender se essa nova legislação pode ser aplicada no seu caso, quais são as etapas que você precisa cumprir, como estruturar o seu processo de visto ou green card desde já e o que fazer para aproveitar essa janela agora, antes que isso mude. Com um detalhe importante, essa consultoria não é só para médicos. Se você é empresário, engenheiro, dentista, profissional de tecnologia, advogado de qualquer outra área qualificada, a Imigrex também pode avaliar seu perfil para outros caminhos legais de imigração. Se você quer entender mesmo, não só para os Estados Unidos, para outros países também, para a Europa, se você quiser ir lá para a França, ver as joias roubadas do Louvre, pode também, a gente ajuda você com a Europa, com Portugal e Itália especificamente. Se você quer entender quais são as suas chances reais, aplique agora mesmo. O link está aqui na descrição, você tem que preencher os seus dados aqui, verdadeiramente, e se o seu perfil for aprovado, você recebe uma consultoria gratuita com direito a um especialista da Imigrex, uma orientação séria, estratégica, personalizada, para quem quer construir um novo futuro nos Estados Unidos ou na Europa, com segurança. O Paulo Figueiredo Show é um oferecimento dos meus apoiadores. Você pode se tornar meu apoiador acessando www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Aqui não tem dinheiro da Venezuela, do narcotráfico muito menos, e nem dinheiro dos grandes empresários que não coçam a sua carteira. Você pode fazer a sua parte. O pequeno é que sustenta. Então, www.paulofigueiredoshow.com/apoie, pouco mais de $5 por mês, ou se você quiser se tornar um patrono Gold, tiver com um pouco mais de disponibilidade, $499 por ano, mais bem-vindos, ou $49 por mês. Você também pode me dar um presente de Bitcoin de qualquer valor, de $1 a $1 milhão. Bitcoin, não dá para ser mais seguro que isso. Bitcoin, e você, a carteira de Bitcoin está aqui na tela, o QR Code, no site também, e você também pode se cadastrar gratuitamente no nosso site. Não vai se tornar meu apoiador, mas pelo menos eu vou ter o seu e-mail para, se acontecer alguma coisa, a gente poder comunicar você e eu poder mandar as principais notícias do dia, curadas por mim e pela minha equipe, ao final de todos os dias. Amanhã às 3 horas da tarde temos mais Paulo Figueiredo Show. Aguardo vocês. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Até lá. Figueiredo. Figueiredo.